Brasileiros podem ficar sem os benefícios do INSS. No final desse vídeo tem uma dica muito importante. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa segunda-feira, hoje 22 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer todos os dias para tentar ajudar as pessoas que nos acompanham. Não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Compartilha no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Acontece que com a pandemia, que acaba de completar um ano, a crise econômica prolongada aí pelas dificuldades de tentar conter o problema de saúde pública, deixaram quase 14 milhões de brasileiros sem emprego. Esses milhões de brasileiros que estão aí sem emprego, não conseguem um emprego e não recebem mais o auxílio emergencial. Agora correm aí o risco de perder também o direito aos benefícios do INSS, como por exemplo, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte. Eu vou explicar para vocês, eu peço que você deixe um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho de pesquisa e informação. Quem deixa de pagar as contribuições do INSS por mais de um ano, perde direito ao seguro. E muitos informais não conseguem encaixar esse pagamento dentro das despesas do mês. É o caso aí das pessoas que trabalham por conta própria, que acabaram ficando desempregadas no final aí de 2019 e início de 2020. Então, portanto, a coisa está complicada. A renda já havia diminuído na informalidade. As pessoas que trabalham sem registro em carteira e agora despencou. O auxílio emergencial que foi pago cobriu despesas como aluguel e gastos com alimentação até dezembro de 2020. Agora, sem proteção, as pessoas não conseguem mais pagar o INSS. A sensação é de que pode acontecer alguma coisa e essas pessoas não vão ter como pedir um benefício. Sem ter para onde correr, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra dos Domicílios, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente aos 3 últimos meses do ano de 2020, pelo menos 4 milhões de pessoas podem ter deixado de pagar o INSS no ano passado, considerando aí apenas trabalhadores, inclusive domésticos, com carteira assinada, que perderam o emprego. Entre aqueles sem carteira assinada, na informalidade, que poderiam pagar ao INSS, por exemplo, os autônomos, mais de 3 milhões passaram à desocupação. São milhões de pessoas que já perderam ou estão prestes a perder as condições de segurados do INSS e não terão para onde correr se tiverem, por exemplo, alguma invalidez no meio do caminho. É complicada a situação, só haverá uma melhora aí, mesmo que tímida, a partir de 2022, se o governo conseguir vacinar pelo menos 70% da população brasileira ainda esse ano de 2021. O processo de retomada do emprego não vai ser tão rápido e provavelmente começará pelo trabalho informal, aquele sem registro em carteira, mas tudo vai depender aí também de como as vacinas responderão ao longo do ano. Complicadíssima a situação, dados do Boletim Estatístico de Previdência Social mostram que a queda de 3% da arrecadação bruta, ou seja, o dinheiro que o INSS recebe em 2020, referente aí ao ano anterior, é a primeira retração desde 2015, quando o país estava em recessão. O baque aí no ano foi menor, devido às medidas adotadas pelo governo federal de manter os empregos com carteira assinada, como a suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada e salário. A desocupação foi muito grande entre os trabalhadores sem carteira assinada, que contribuem menos com o INSS do que aqueles com carteira assinada, que tiveram as ajudas aí do governo através dos programas. Para autônomos e empregados, a proteção do INSS tem validade de 1 ano, a partir aí da última contribuição, ou seja, para quem parou de pagar o INSS no início da pandemia,
esse prazo chegou ao fim e essas pessoas estão desprotegidas. Se o trabalhador estiver buscando emprego, o prazo pode aumentar, pode até dobrar para até 2 anos. Então a dica aqui, se você estiver procurando emprego, tiver como comprovar isso, esse prazo de 1 ano pode aumentar para até 2 anos de proteção do seguro do INSS. Se o contribuinte há mais de 10 anos aí, ele pagava o INSS há mais de 10 anos e deixou de pagar, ele tem direito a 36 meses, exatos 3 anos. Portanto, são as dicas que eu estou deixando aqui para vocês que às vezes perderam o emprego, estão sem a proteção do INSS. Se você tinha 1 ano sem pagar, mas buscou emprego, você tem mais 1 ano garantido pela frente. Se você há 1 ano atrás deixou de pagar o INSS, mas tem 10 anos de recolhimento, pagou o INSS por 10 anos ou registro em carteira, você tem garantidos aí 3 anos até que acabe o seu direito. Já para os contribuintes facultativos, como donas de casa, estudantes, por exemplo, a condição de segurado só se estende por 6 meses da última contribuição. Então, para quem é estudante, dona de casa, aquelas pessoas que não trabalham, mas pagam o INSS para ter acesso aos direitos, com apenas 6 meses, essas pessoas já perdem o direito, não têm mais acesso aos benefícios do INSS. Vamos falar um pouquinho da carência aqui, do benefício, para a gente entender melhor. Por isso aí a recomendação é continuar, se possível, é claro, pagando o INSS, mesmo que seja apenas uma vez a cada 6 meses, para manter o direito aos benefícios. É o que explica Adriane Abrantes, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. Vamos ver o que ela diz aqui. É uma dica importante. Para quem perdeu a condição de segurado do INSS, é preciso cumprir metade do período de carência exigido para voltar a ter direito aos benefícios, já que mantém a qualidade de segurado e havia cumprido a carência, pode ter perdido aí os benefícios que precisa. Então, no caso dos autônomos, por exemplo, em que o prazo para manter a condição de segurado é de 12 meses, a nova contribuição deve ser feita no 11º mês depois do último recolhimento. A partir daí, deve-se pagar as contribuições a cada 6 meses, já que o trabalhador passará a recolher como facultativo. O valor da contribuição, porém, terá um impacto no cálculo da sua aposentadoria. O trabalhador pode recolher como facultativo sobre 11% ou 20% sobre o salário mínimo ou mais, mas 11% dão direito apenas à aposentadoria por idade. E nos casos aí da nova contribuição, seja sobre o salário menor, isso vai diminuir o valor da sua aposentadoria no futuro. É o que dizem os advogados especialistas em direito previdenciário. Apesar aí do cenário de crise, técnicos do governo não cogitam alterar os parâmetros aí de carência do INSS. A avaliação interna é que mexer na lei seria uma mudança estrutural da legislação, enquanto a pandemia é um problema conjuntural. Há um entendimento aí de que caso aí os prazos fossem ampliados para você continuar tendo direito ao benefício, mesmo deixando de pagar o INSS, seria difícil voltar às regras mais duras e a flexibilização acabaria se tornando permanente. Portanto, para não tornar permanente, eles acreditam que não devem mudar as regras do INSS nem durante a pandemia. Informais ficarão sem emprego e sem auxílio. Essa que é a relação. O teto aí de 44 bilhões para a volta do auxílio emergencial deixará de fora uma parcela dos trabalhadores informais. Como já está definido para início de abril, o pagamento aí, a retomada do auxílio emergencial, de acordo com o governo, o benefício será pago apenas um membro da família com valor de R$ 250 durante 4 meses. Mulheres com filhos têm uma cota maior de R$ 375, já pessoas que moram sozinhas vão receber apenas R$ 150. Só lembrando aqui, no ano passado, foram pagas aí 5 parcelas de R$ 600 e 4 de 300, beneficiando 67 milhões de brasileiros a um custo de 350 bilhões de reais. A nova rodada devem ser mantidos aí os mesmos critérios de renda para ter acesso ao auxílio. Meio salário mínimo por pessoa da família, R$ 550, e até 3 salários mínimos no total, R$ 3.300. Os dois requisitos serão aplicados com forma conjunta, aí, ou seja,
Uma família de 3 pessoas com renda conjunta de 3 salários mínimos não poderá ser beneficiada, pois a renda individual desse caso aí é superior a R$ 550 reais por membro da família, né? Segundo os cálculos do movimento Renda Básica, em cada 4 brasileiros aí que receberam o benefício de 2020 não terão acesso ao recurso esse ano. Então, esses cálculos feitos aqui, em cada 4 brasileiros que receberam o auxílio emergencial lá no ano passado, em 2020, não vão receber. A estimativa é que 17 milhões de pessoas fiquem sem assistência no momento de piora aí da pandemia. Para um economista, o professor da UFF, a Júlia Braga, a tendência é que o desemprego crescer aí e haver mais pessoas desassistidas. Há uma parcela de pessoas que, se não estiver na rodada do novo auxílio emergencial, vai estar desprovida de qualquer proteção social, tampouco vai conseguir um emprego formal. A taxa de desemprego continuará em 2 dígitos nos próximos anos, porque os antes não estavam procurando, devem voltar aí a procurar um emprego. Aquelas pessoas que não procuravam vão voltar a procurar um emprego, e as pessoas que estavam empregadas hoje também vão estar procurando emprego, não vai ter emprego para ninguém. Na visão de muitas pessoas, o que vai acontecer é uma nova rodada de novos empregos devido às novas adequações. As pessoas, na realidade, teriam que mudar o jeito de trabalhar para uma nova realidade e vai sobrar emprego. Numa visão otimista aqui, se Deus quiser, vai ter muito emprego assim que a economia puder voltar, mas sem vacinação isso não tem acordo. Para você que acompanhou o vídeo, espero que você tenha entendido essa situação. As pessoas ficando desempregadas, elas deixam de pagar o INSS, e o conselho que a gente dá, por exemplo, se você recebeu um benefício por incapacidade, não teve condições de retornar ao pagamento do INSS e continua doente, procura um advogado, porque eu já consegui retornar alguns casos há quase 10 anos para trás, de pessoas que deixaram de pagar o INSS, e essas pessoas, é claro, comprovaram que não tinham condições de trabalho durante todo esse tempo, não pagando o INSS, foram para a justiça e conseguiram receber o seu benefício, mesmo sem ter pago o INSS há muitos anos. É tudo uma questão de se estudar a sua situação. Então leve o seu problema para o conhecimento de um profissional. Nós vemos aqui situações que, por exemplo, a pessoa que está sem pagar o INSS há um ano, mas está procurando emprego, aumenta a sua qualidade de segurado, acesso ao seguro do INSS para ter direito aos benefícios, por exemplo, um auxílio acidente, um auxílio doença, por mais um ano. Se a pessoa tem 10 anos de registro em carteira ou pagou em carnê por 10 anos e deixou de pagar o INSS lá no começo da pandemia, mesmo assim, por 3 anos ela tem acesso aos benefícios do INSS, auxílio maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte. Infelizmente, um cenário de muitas mortes, e às vezes o companheiro, a companheira ali não pagava o INSS e a pessoa nem vai atrás, por exemplo, de uma pensão por morte. Mesmo, às vezes a pessoa não sabe, mas tem direito ao benefício. Então é questão de você procurar um profissional antes de desistir aí do seu direito. Muita atenção, precisa caso a caso ser estudado com muito carinho para encontrar uma brecha que for ali dentro, para a gente tentar ao menos pedir para a justiça para voltar a pagar o seu benefício, para que você tenha acesso ao seu benefício, seja por incapacidade, seja por idade. Então, antes de qualquer coisa, não entre em desespero. Procure um profissional para alertar você, mesmo que seja para dizer para você o quanto você tem que pagar para voltar a ter acesso aos benefícios do INSS, ou se você perdeu ou não o direito. É uma situação muito complicada. Infelizmente, o dinheiro que vai ser pago agora pelo governo é muito pouco, não dá acesso a nem 13% de uma cesta básica. A questão aqui é que o prejuízo do governo pode ser muito pior. Por exemplo, ele vai gastar muito mais com as pessoas que vão estar nas ruas, vamos dizer assim, com hospitais, né, com médicos, com oxigênio, com medicamentos, ou seja, enfim, com toda a estrutura de saúde. Se tivesse pago os R$ 600, voltado a pagar os R$ 600, menos pessoas estariam procurando atividades nesse momento, diminuiria-se os gastos em muito em relação à saúde pública. Mas é uma questão de consciência, né? As pessoas, infelizmente, não se alertaram a isso. Então, economizar com os benefícios
pode causar um gasto enorme na área da saúde. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato esses assuntos, mas infelizmente nós temos que ficar ligados aqui para saber nos prevenir. Então, muita atenção. Vamos entender aqui que milhões de brasileiros podem ficar sem os benefícios do INSS devido ao desemprego e falta de pagamento das parcelas aqui, das contribuições do INSS. Então, procure um profissional, procure um advogado aí, porque às vezes você ainda mantém as condições de qualidade do segurado do INSS e não sabe disso. Você não tem nem a obrigação de saber. As pessoas saem de casa para trabalhar, às vezes deixam as suas casas aí muito cedo, abandonam o estudo para conseguir o sustento. Então não se preocupe, procure um profissional para ter essa orientação. Vou ficando por aqui. Vou pedir que você participe aqui do canal, deixe as suas dúvidas para que eu possa trazer outros vídeos tentando explicar essas situações para vocês. Nem sempre porque você deixou de pagar o INSS, você deixou de ter direito ao seguro do INSS. Cada caso é um caso. Nenhuma pessoa tem um caso igual a outra. Ah, mas o fulano conseguiu, o Beltrano conseguiu. Não se compare às outras pessoas. Então, portanto, muita atenção na hora de correr atrás dos seus direitos. Como eu disse, infelizmente nesse cenário de mortes, às vezes a companheira faleceu ali e a pessoa não corre atrás de uma pensão por morte por acreditar que a pessoa não estava pagando o INSS, não tem direito, e pode ser que essa pessoa esteja ainda assegurada pela Previdência Social, pelo INSS, e você não sabe. Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, hoje 22 de março de 2021. Participe, deixe seu comentário com dúvidas para que a gente possa trazer outros vídeos tentando ajudar vocês, para que vocês não caiam nessas armadilhas aqui de ficar sem o seguro do INSS. Compensa pagar o INSS? Sim, compensa. Vamos imaginar que nós pagamos uma pequena parcela aqui mensalmente e dependendo do que acontecer, nós podemos ser segurados pelo resto de nossas vidas, sem contar que nós vamos receber muito no futuro. Então muitas vezes a pessoa acha que não, mas é um seguro e compensa sim pagar o INSS. Eu sei que muitas pessoas nesse momento não têm condição de pagar e esse é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar aqui, pelo menos por mais 1 ou 2 anos aí pela frente. Mas nós estamos aqui para tentar ajudar. Não é inscrito, já se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar, deixar aquele like para ajudar. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando manter vocês aqui por dentro do que está acontecendo, por dentro das situações que nós estamos vivendo nesse momento. Forte abraço, Deus abençoe as nossas famílias. Até o próximo vídeo. Vou pedir para vocês que tenham algum conhecido, algum familiar que esteja passando por esse momento difícil aí da pandemia. Vou pedir orações para vocês, para que essas pessoas aí possam conseguir sair dessa, e para aqueles que perderam algum familiar, meus sinceros sentimentos aqui, meus pêsames, e que Deus possa estar fortalecendo essa família para que ela tenha força para não cair aí, que ela possa se levantar. Não é fácil para ninguém, infelizmente, um cenário aqui muito triste nesse momento que nós estamos vivendo. Eu peço a Deus que Ele acalente em seu coração, sintam-se todos abraçados, não por mim, mas por intermédio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que você se sinta abraçado nesse momento e que Deus possa estar olhando pela sua família. Vamos fazer um minutinho de silêncio aqui e pedir para todas as famílias que estão passando por esse momento complicado da pandemia. Até o próximo vídeo.